Oi, 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 meu povo! Seguindo aqui com a nossa sequência de regência verbal, agora quem está na jogada é ele. O verbo assistir, que gera muitas dúvidas e que é cobrado com muita frequência nas provas de concurso público por esse Brasil afora. Justamente porque é um verbo que possui mais de uma regência. Ele pode ser um verbo VTD, pode ser um verbo VTI. E é um verbo que, inclusive, quando está lá na parte da transitividade indireta, pede diferentes tipos de preposição e tem sentidos diferentes, meus queridos, conforme a regência. Isso mesmo. Então, dentro aqui da parte do VTD, verbo transitivo direto, ele apresenta mais de um sentido. Dentro da parte do transitivo indireto, apresenta também mais de um sentido e pede preposição diferente conforme o sentido que estabelece. Então, agora, vamos conferir aqui, primeira situação. Quando o verbo assistir é classificado como um verbo transitivo direto, ou seja, fazemos duas perguntas sem necessidade de preposição obrigatória, ele pode assumir duas estruturas de sentido, dois valores. Primeiro, ele pode ser encontrado aí como sinônimo de prestar socorro ou prestar assistência a ou ajudar. Exemplo. As enfermeiras assistem os feridos. Então, pega lá o verbo assistir, quantos e quais são os questionamentos que nós fazemos para esse verbo ter sentido completo neste contexto. Quem assistem e o que assistem. Neste caso, é o sentido de ajudar, de prestar socorro. Então, quem assistem as enfermeiras e o que elas assistem? Os feridos. Ou seja, as enfermeiras ajudam os feridos. As enfermeiras prestam socorro para os feridos, ok? Então, neste caso, quando assistir tem o sentido de prestar socorro, prestar assistência, ajudar, ele é classificado como VTD. Você pergunta quem assiste e o que assiste, ok? Além disso, ele ainda pode também ser encontrado com o sentido de acompanhar, assessorar, gente. Isso mesmo, não é tão comum, né? Mas sim, pode ser usado, principalmente com esse sentido de ser subordinado, né? Relacionado realmente à profissão de assessor. Olha lá o exemplo. O vice-diretor assiste o diretor nas atividades. Então, nós temos lá quem assiste, o vice-diretor. E o que ele assiste? O diretor. Então, quem que ele acompanha, né? Ali, quem ele acompanha, quem ele assessora. Então, quando é utilizado com o sentido de acompanhar, assessorar, também é um verbo VTD. Você faz duas perguntas sem necessidade de preposição obrigatória. Agora, o verbo assistir também pode se manifestar como um transitivo indireto, ou seja, realizaremos duas perguntas com a necessidade de preposição obrigatória para que ele tenha sentido. E nesse caso, sendo trabalhado como um verbo transitivo indireto, ele vai assumir também sentidos diferentes. Vamos lá então. Primeira situação, meus queridos, que é a que nós mais utilizamos no dia a dia, mas nos contextos informais nós não respeitamos essa regência. Nos contextos informais, nós temos sempre colocado como uma regência diferente, vocês já vão perceber. Então, primeira situação, VTI, ou seja, duas perguntas com preposição, que é verbo transitivo indireto. No sentido de presenciar, ver, estar presente, ele exige a preposição a. Esse aqui é o sentido que nós mais usamos, porque nós utilizamos justamente como sinônimo de ver e observar. Mas neste caso, meus queridos, ele não tem transitividade direta, que é a maneira que nós aplicamos no dia a dia. E sim tem transitividade indireta. Por isso eu devo fazer os seguintes questionamentos. Quem assiste e a que assiste, quando é o sentido de ver, presenciar, estar presente. Olha lá o primeiro exemplo. Todos os dias assistimos a essas cenas revoltados. Ou seja, todos os dias nós, quem assiste, nós, sujeito oculto aqui, né? Marcado pela desinência verbal, assistimos a quê? A essas cenas. A essas cenas. Olha a presença da preposição a. Outro exemplo. Ontem assistimos ao jogo. Olha aqui o verbo assistir com sentido de ver, observar. Quem assistiu? Nós. Nós assistimos. E a que assistimos? Ao jogo. Olha a presença da preposição a aqui na combinação de a mais o. Outro exemplo lá embaixo. Todos assistiram à briga dos vizinhos. Quem assistiram? Todos. A que assistiram? A briga dos vizinhos. Então, aqui, a que assistiram é o objeto indireto. Nesse caso, como briga é um substantivo feminino, está determinado. Então, contraiu a preposição a, exigida pelo verbo assistir, com ali o a artigo de briga, ocorrência do fenômeno da crase. Além disso, meus queridos, o verbo assistir também é classificado como transitivo indireto quando ele aparece com o sentido de
caber ou pertencer. Relacionado à ideia, meus queridos, de razão, de direito, tá? Então, olha lá. Assiste ao réu o direito de se defender. Então, a quem assiste ao réu e o que assiste a esse réu, né? O direito de se defender. Então, também é utilizado ali como verbo transitivo indireto. E para fechar, sabia que o verbo assistir também pode ainda ser utilizado como sentido de, meus queridos, morar e residir? Sim, assistir também pode ser usado como sinônimo de morar e residir. Esse não é um sentido muito comum, né, de ser utilizado no dia a dia, mas sim existe. E nesse caso, quando for utilizado com este significado, ele exigirá a preposição em. Então, olha lá o exemplo. Os estudantes agora assistem em Madrid. Então, ele equivale à ideia de que eles moram agora em Madrid. Em quem assiste e em que lugar assiste. Como sentido de morar e residir. É isso. Espero vocês nas próximas aulas sobre outros verbos na nossa sequência de regência verbal. Abraços e até!